Na Era do Espírito. Olá, ouvintes da Rádio Guarujá 1420. Eu me chamo Gustavo Oliveira, faço parte da juventude do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo e estou aqui para apresentar o programa Na Era do Espírito. E hoje, para começar o ano, estamos aí nesse início de ano, queria trazer um tema para cá, que acomete todos. Vou falar também da juventude, mas introduzindo ao tema, que o tema será como a forma que eu sinto afeta a forma que eu ajo. Como a fé, dentro desse todo, e o espiritismo consegue me ajudar, então, nessa questão. Bom, para começar, entender que somos feitos de um corpo material, mas também de uma essência que é a nossa verdadeira essência espiritual. De acordo com o Espiritismo, o nosso espírito tem esse sentimento que ele carrega em si, de outras vidas, muitas questões. E às vezes somos guiados por esses sentimentos. Por isso que muitas vezes perdemos a noção dos nossos atos ou da nossa lógica quando somos mergulhados em sensações e sentimentos. Por isso, então, que a fé pode ser um grande auxílio dentro dessa questão quando olhamos para o Evangelho e vemos a questão da fé raciocinada. Porque quando eu tenho fé, eu não posso apenas ter fé e não ter uma lógica, não ter uma razão. Preciso de um estudo para que o que eu faça tenha também um sentido, uma coerência, para que meus atos sejam também feitos com muito amor. E o Evangelho nos traz isso. Mas hoje estava fazendo uma reflexão sobre isso, como na nossa sociedade parece que sentir é sinal de fraqueza. Como na nossa sociedade parece que falar sobre questões emocionais e como isso afeta o meu dia a dia é um sinal de que a pessoa está sendo fria ou está sendo fraca, sensível demais. Por isso, é importante a gente olhar para esse lado, porque a juventude está num processo de sentimento que ela está a todo momento tendo experiências novas com essa questão. E aí entra a nossa lógica. Emmanuel, o espírito que acompanhava Chico Xavier, nos deixou tantos ensinamentos grandiosos, nos fala numa passagem do livro Companheiro, ele fala o seguinte, ele fala: admire as estrelas, mas não descuides dos sinais de trânsito. O que isso quer dizer? Admire as estrelas, mas não descuides dos sinais de trânsito. Porque eu preciso sim focar como espírito, como ser, cidadão do universo, no meu progresso moral, espiritual, sim. Mas eu não posso ignorar as questões materiais. Eu estou aqui no mundo, nesse momento, com as questões do mundo, com as questões financeiras, socioeconômicas, de sentimento, de relação, de nacionalidade, onde eu insiro, a língua que eu falo, todas as questões materiais que estão aí dentro do nosso contexto são tão importantes para a nossa evolução quanto o espiritual. E aí vem nossa grande contribuição, então, para talvez a vida de muitos, é a busca do equilíbrio, pois Joana de Ângeles nos traz essa perspectiva, onde o avanço ele é como se fosse um pássaro, onde precisa sim das asas da razão, mas também precisa das asas da emoção. Então, precisamos trabalhar esses dois lados para não ficar desequilibrado. E como que isso afeta a vida da nossa juventude? Bom, pense que você está, por exemplo, na escola. E aí eu não tenho o hábito de falar com os meus pais, por exemplo, sobre o que eu sinto, o que eu passo, o que eu vejo. Essa criança, esse jovem que vai para a escola, tem uma infinidade de sensações,
e não tem abertura para falar sobre isso, vai começar ou a guardar tudo para si e desenvolver dentro de si alguma questão muito forte devido a esse comprimir esse sentimento, ou ele vai começar a reagir às coisas de uma forma que não condiz com a situação, mas que foi a forma que ele conseguiu naquele momento, ou extravasar com raiva, extravasar com alguma outra atitude. Então, os pais que têm os seus filhos devem entender a importância desse sentimento, e o Evangelho, quando a gente fala sobre espírito com uma criança, quando a gente fala sobre a caridade com uma criança, quando a gente fala sobre o bem, fazer o bem, isso também são formas de acessar aquele sentimento, aquele sentimental daquela criança e dar uma abertura. Estávamos hoje conversando sobre a importância da convivência para o nosso progresso. E isso vai se dar com uma coisa muito importante que também prezamos dentro da nossa doutrina, que é a comunicação. A comunicação entre as pessoas. O espaço, poder me abrir, poder falar. E a gente sabe que Jesus é o nosso maior exemplo nesse caso. Jesus, ele nos deu exemplos e bases que nos ajudam até hoje, são atemporais. E ele traz ensinamentos grandiosos dentro de suas parábolas, de amor, de afeto e de abertura a esse sentimento, pois ele nunca falava que ele curou alguém, mas sim sua fé te curou. A importância da confiança entre o que eu acredito e o que eu sinto e o que eu faço é muito grande. Eu encaminho para o final dessa minha fala com essa questão que podemos encontrar, inclusive, na Bíblia, no Evangelho, onde fala sobre a fé, a confiança e a sensação, mas fala sobre a fé sem obras é morta. Temos que ter uma fé vigilante, mas uma fé em movimento. Uma fé que nos desloque, nos tire da inércia. Ou seja, é muito mais do que acreditar no que eu penso e no que eu sinto, mas sim agir de acordo. Essa é a nossa grande questão. Talvez dentro da nossa relação, da nossa família. Agir de acordo, alinhar a teoria com a prática, para que eu não viva dentro de uma incoerência entre o amor que eu prego e o amor que eu faço. E eu trouxe também uma poesia dentro do tema que eu tinha falado sobre a fé. É uma poesia chamada Confiança e Ação, quando eu falo sobre confiança e movimento. Eu mesmo que escrevi. A fé deve ser inundada pela razão, fortalecida pela ação e amparada pela esperança, que não tem a ver com esperar, pois ante a aprovação, o que serena o coração é a capacidade de confiar. O medo é do tamanho da nossa ignorância, por isso o autoconhecimento, que não diz para buscar tudo, mas sim para voltar para o centro e aprender a usar o que já se tem. Não recebemos fardos que não podemos carregar, e se tudo é lição do bem, esse peso é um convite a se exercitar. Não estou falando de academia, praticar a teoria e confiar no seu processo, buscar mudar o mundo com a nossa melhoria e lembrar que também a caridade podar nosso excesso. Diante do desafio enfrentado na jornada, onde o deserto faz parecer que a injustiça me deteve, que eu ajude quem cava o poço, para buscar também da água, pois somente com o esforço o aprendizado mata a sede. Peço a Deus pela oportunidade de usar minha liberdade sempre a favor do bem, com Jesus sendo a bússola, dou sentido à minha busca. E o futuro não me assusta, pois minha fé move montanhas também. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez. Na Era do Espírito.